Muito bom dia, você está no canal Incêndios Verso e Reverso, um canal para a gente conversar sobre arte, política, psiquiatria e religião. Estamos aqui hoje a Ana Amélia Faria, a Silvia Garcia. O Marcelo, infelizmente, teve que sair hoje, talvez ele volte para conversar com a gente. E eu vou passar a bola para a Silvia, que está com o texto para dar ignição à nossa conversa. Bom dia, Silvia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Eu vou mostrar a capa desse livro, porque esse livro é muito interessante. Na verdade, ele é um livro de crítica literária, mas ele dialoga profundamente com o momento que a gente está vivendo, tá? Ó, fica a dica. Pós-crítica. E os Exato. autores, sei o que não está Os aparecendo, autores estão em cima. Maria Lúcia de Barros Camargo, Raul Antelo. Maravilha. Na verdade, esse livro ele é uma organização é uma reunião de vários artigos sobre a modernidade, sobre a questão da pós-crítica, né? E eu vou ler, então, um que dialoga com a temática de hoje. Chama Pós-História, Pós-Crítica e a Poesia por Vir, Suzana Scramin, da Universidade Federal de São Carlos. Pós-História. Leremos algum poema com enfoque na discussão sobre o tempo, uma vez que nos interessa pensar sobre o problema que nos coloca a pós-crítica, sob a perspectiva da pós-história, e mais ainda, interessa-nos refletir sobre a poesia inserida na discussão sobre a experiência com o tempo que sempre acompanha cada concepção de história. Paolo Virno, em seu livro sobre a hipertrofia da memória, Il ricordo del presente, alerta que a história pode ser retida quando a faculdade e a potência do recordar ficam reduzidas a um roteiro meticuloso e forçado, a um acúmulo de ações que se repetem até o infinito. Tomada como mera repetição, a história transforma todas as ações em epígonos ou espectadores da faculdade de poder-se presente em cada uma dessas ações. A reflexão de Virno sobre o fim da história tem como base o que Nietzsche analisou como uma paralisia da ação provocada pela hipertrofia da memória. Também toma parte desse pressuposto a análise de Alexandre Kojève, fez do esgotamento da história, diagnosticado por Hegel como o domingo da história, como fato consumado, uma vez que as sociedades industriais posteriores à Segunda Grande Guerra deixaram para trás a luta contra a natureza e a luta pelo reconhecimento recíproco, já que a oposição entre sujeito e objeto perde o peso e o significado a partir do momento em que os processos produtivos automatizados capturam a natureza e a submeteram a um acordo com ela. Do mesmo modo, declina a importância da política, isto é, a busca de reconhecimento alheio por meio de guerras, disputas de grupos e revoluções. Portanto, acaba o problema da negação do ser dado, que instituía sempre de novo o mundo histórico, reduzido a trabalho e política em Hegel. Então surge a pergunta: quais são as formas de vida que prevalecem na sociedade pós-histórica? Segundo Kojève, duas: uma nova animalidade, um contentamento exemplificado como o American Way of Life, que se distingue da felicidade, e o snobismo, cunhado mediante a observação que fez da cultura japonesa em sua viagem ao Japão em 1959, materializado num comportamento artificioso que reúne todo o automatismo utilitário e contradiz o dado natural e animal. No snob residiria uma cesura entre a forma e o conteúdo de sua própria atividade. Um formalismo extremo seria um tipo de princípio esperança de alcance geral, sempre separando as formas para contrapor-se com uma forma ao outro, tomado sempre como um conteúdo. Diz Paolo Virno: o esnobismo põe a nu os fundamentos dos conflitos históricos, já que se empenha em representar, mediante uma série de gestos determinados, o contraste que subsiste entre o gesto humano e o ser dado. Giorgio Agamben, no livro Le Aperto, o Aberto, ao analisar a questão do esnobismo proposta por Kojève, percebe nele uma negatividade inoperante. Desculpa, eu vou voltar. Giorgio Agamben, no livro L'Aperto, o Aberto, ao analisar a questão do snobismo proposta por Kojève, percebe nele uma semelhança, isto é, uma versão mais elegante ou paródica daquela negatividade inoperante de Jorge Bataille. Agamben associa Kojève e Bataille a uma excessiva preocupação com o fim, com a morte, o que, segundo sua análise, reinstitui um tipo de messianismo ou uma escatologia para a história. Oh, Comecemos. nossa,
quase uma aula que eu fiquei fazendo um monte de anotação já, de todo conceito bacana. Só para a gente trazer aqui, o tema de hoje é falar sobre a questão da verdade, da pós-verdade, da mentira, de tudo isso que a gente está vivendo. E que acho que a gente começou a falar dessa questão, né, trocar mensagem para decidir que tema que a gente ia conversar hoje, por causa da situação que se produziu essa semana, com essa internação, com todas as dúvidas que a gente possa ter sobre ela, do governante aí, o comandante, sabe-se lá do que ele é comandante, do nosso país, né, o Bolsonaro, que foi para o hospital com essa queixa aí de uma disfunção intestinal. E é muito interessante, né, porque hoje de manhã acordei e recebi uma mensagem desse paralelo que estão fazendo daquela cena do Bolsonaro deitado na cama do hospital com o quadro do Mantenha, né, aquele Jesus que tem aquele que veste pelos pés. Eu não sei se vocês chegaram a ver Eu acho que eu sei qual é a imagem, mas eu não vi essa associação. essa associação. Eu vou ver se enquanto eu falo aqui eu procuro. Aqui, achei. Vou mostrar aqui para vocês, compartilhar a tela, só para mostrar essa imagem. Tem um comentário, inclusive, da Bárbara Gância falando disso. Assim, vocês estão vendo? Sim! Fizeram uma foto do Bolsonaro imitando o quadro conhecido como Cristo de Mantenha. Não é coincidência, é para associar sua imagem com Cristo, coisa de profissionais. Exatamente. Coitado, não. Tem uma Exatamente. narrativa messiânica, né? Tem uma narrativa Exatamente. messiânica. E aí é muito interessante, porque essa situação que a gente nem sabe se é uma verdade que está movendo essa internação, ela revela a mentira anterior, que foi que, inclusive, moveu o primeiro crescimento de votos para o Bolsonaro, que é a história da facada fake. A facada, né? E a gente olha para a barriga do Bolsonaro e, curiosamente, não vemos cicatriz da facada. É interessante que a mentira ela é maravilhosa, né? Porque ela não... maravilhosa. Ela não se sustenta, né? Ela é um discurso... Ela se revela, né? Ela se revela. Na verdade, o que se revela é a verdade. Sim, é verdade. O que se revela é a verdade. É interessante que eu tenho uma teoria que, na verdade, ele contratou esse sujeito para esfaqueá-lo. Ninguém tira isso da minha cabeça para vencer as eleições. Isso é notório. E eu costumo dizer o seguinte, que esse cara já teve tantos problemas de saúde, Covid e tal, e desculpem o meu humor perverso, mas nem Deus nem o diabo querem Jair Bolsonaro. Então, por isso que ele não morreu ainda. Ninguém decide, né, para onde ele vai, né? Ninguém quer. Só o Brasil quis elegê-lo como presidente da República, mas ninguém quer Jair Bolsonaro. Desculpa, foi só um parêntese. Imagina que é isso. É muito interessante, porque aí você falou dessa questão da mentira que se revela, e eu comentei aqui a verdade que se revela, e a gente está usando um termo que é muito caro para a fenomenologia, que é o campo de minha predileção de estudo e tudo mais, e vários dos autores que você citou hoje, eles também têm ali seus pés na fenomenologia, né? O George Agamben e tudo mais. E é bacana a gente poder falar sobre isso tão rápido. Achei que a gente fosse chegar para falar desse conceito um pouco mais na frente na nossa conversa, mas a gente pode, já que a gente falou dele, já começar a desdobrar a partir daqui. Porque se a questão que a gente está lidando é a questão da pós-verdade, e aí você também trouxe outros pontos, né, de pós-história, pós-crítica, pós em que sentido, né? É desse tempo, qual tempo a gente está falando? E para mim é o tempo do relógio nesse sentido, né? É o pós, assim, em algum momento histórico a gente entendeu que a verdade, a história, a crítica já não teriam mais a força, a potência que teriam, que a gente está vivendo aí depois da pós-modernidade. Eu diria que é uma coisa do neoliberalismo para cá, dos anos 80, que se agudizou nesse momento, em que a gente pode abdicar de uma certa necessidade de se manter coeso, coerente, com um acordo comum entre nós, né? Por exemplo, de que a Terra é redonda, de que nós estamos num planeta esférico, no espaço, que daí começa a ver esses outros discursos que vão ganhando força, como o terraplanismo e tudo mais. A gente rompeu esse contrato, né? Desse acordo básico, desse denominador comum. Mas isso eu estou querendo dizer num nível, se a gente puder dizer assim, ôntico. Não gosto muito dessas palavras difíceis, mas dizendo o quê? Dessa existência que a gente compartilha com todos em cima do planeta Terra e tudo mais. Se a gente for olhar em relação ao nível ontológico da nossa existência, do que eu estou falando quando eu uso outra palavra difícil, falando daquilo que não importa em que momento histórico nós vivamos, se a gente está na pré-história, na história, agora, na pós-história,
são aqueles fatos e as características da nossa existência que a gente compartilha e sempre compartilhará com todos os nossos que estão vivendo conosco hoje, mas com que viveram antes da gente. A saber, a nossa mortalidade, a nossa finitude, de que todos nós somos dados a ser uma história, a ser uns sonhos, a ser projetos, a ser um corpo e a partir desse corpo instaurar uma existência. Então, ontologicamente falando, não há sentido falar em pré-história, pós-história, porque ser humano, né, significa estar sendo atravessado por essas potências, né? E então a gente pode escapar da verdade nesse sentido. E o que significa mentira nesse nível ôntico e nesse nível ontológico? E aí eu queria aproveitar também para fazer uma provocação, e até brinquei ontem na mensagem, falei, poxa, que legal, isso aqui é o tema do meu mestrado, eu fui falar sobre o delírio, então tem tudo a ver essa triangulação entre verdade, mentira e delírio, né, o que é cada um e tudo mais. Então acho que eu também posso trazer uma contribuição, até porque o que nós estamos vivendo hoje são tempos loucos, né, acho que com um sentido mais curioso dessa palavra, mas o que é viver num tempo em que a gente fala que a Terra é plana, que os chineses vão colocar um chip nas vacinas para nos controlar, se isso não é uma narrativa delirante, né? E aí, então, eu não vou falar muito mais, eu queria só trazer mais algumas coisas, depois a gente desenrola esse assunto, mas eu aprecio muito, e acho que o meu modo de pensar mudou bastante desde que eu conheci o conceito grego do que é isso que a gente chama de verdade. Então, já que a questão é essa, e tem a ver com a palavra revelação. A palavra do português verdade, ela vem do latim veritas, que é um conceito que foi a tradução do que na Grécia se chamava de aletheia, né? É uma palavra muito diferente, assim. Tem toda uma questão do por que esses termos são tão distintos, do que eles apontam. E é interessante, e eu gosto muito da leitura que o Heidegger faz sobre isso. Ele fala que os latinos, os romanos, eles tinham essa tendência à colonização, né? Essa atitude imperialista, de dominação e tal, que era diferente da atitude dos gregos, que também colonizaram, ninguém está dizendo que não, mas que tinham um respeito maior pelas regiões. Quer dizer, se a gente for pensar em Alexandre o Grande, o que ele conseguiu fazer na Grécia, e se a gente for comparar os imperadores romanos, a gente vê uma distinção bastante importante, assim. E o conceito de veritas dos latinos é isso, dessa verdade imutável, dessa verdade que se assemelha a alguma coisa fixa e rígida e que não muda, e que a gente vai ter na definição do Tomás de Aquino, que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, assim, a coisa está ali, existe, produto de Deus, e a gente se adequa a ela. Quanto mais próximo a gente conseguir chegar disso, mais perto da verdade, com um V maiúsculo, a gente chegaria. E, bom, esse conceito serve para alguém que quer dizer que conhece a verdade, que se apropria da verdade e vai usar essa verdade como uma bandeira para impor a sua lógica, a sua dinâmica no mundo. Os romanos, vamos falar assim. Do qual nós somos sucedâneos até hoje, né? Imperialismo americano, imperialismo britânico, é tudo sucedâneo do imperialismo romano. E os gregos, eles tinham um conceito de verdade que era muito distinto. Então, essa palavra esquisita que a gente não conhece muito, aletheia, que significa o quê? Ela é composta de duas palavras. A palavra letes, né, que dá esse radical leteia, letes, que, se algumas pessoas lembram da mitologia, é o rio do esquecimento. Era um rio que atravessava o inferno, o Hades, e onde as pessoas tomavam banho para esquecer quem elas foram e poderem reencarnar em novos corpos. Né? Então, o rio Letes, L-E-T-H-E-S, Letes. E o A é o alfa privativo, é o alfa da negação, né? É o não. Então, é o não esquecimento. Aí você fala, nossa, que coisa curiosa, por que eles definiam a verdade como um não esquecimento? Mas a palavra esquecimento, eu acho que é uma palavra que dificulta a compreensão disso. A gente gosta de usar a palavra velamento. Então, no Letes, a pessoa se banhava, velava para si aquele passado, aquela vida pregressa, e poderia reencarnar, então, no novo corpo. E aí a palavra aletheia, então, aletheia, é o não velamento, é o desvelamento, é o revelamento. E é por isso que eu estou contando essa história toda, porque a palavra revelação, como você falou, você me fez lembrar desse conceito. Uhum. E aí, o que é a diferença desse conceito de verdade, veritas latino, para o aletheia grego, para a aletheia grega? É justamente essa dinâmica do velamento e do desvelamento, alguma coisa que se processa, se dá e se oferece, mas ao mesmo tempo se esconde. Então, quando a gente entende que a verdade ela não é um ponto fixo, onde a gente chegou depois de um percurso, a gente encontrou o potinho do tesouro, quando a gente entende que a aletheia é o próprio caminhar, é a própria revelação que vai se dando nesse percurso,
a gente entende que a verdade ela vai o tempo inteiro se furtando a gente, ela vai se escapando, ela vai se velando e vai se revelando no movimento. Então, isso ajuda muito a gente entender que, em nível ontológico, nós estamos sempre dados à nossa aletheia. Cada um de nós é aberto a uma verdade possível que vai se revelando. Agora, quando a gente está mal intencionado na vida, a gente vai aproveitar esse movimento próprio da verdade, que ela se furta, ela se esconde, ela reaparece e tudo mais, para criar cortinas de fumaça, criar máscaras que a gente possa usar no nosso mundo ôntico. E a gente está vivendo um tempo em que isso está sendo feito com maestria, apesar dos descuidos, pelas pessoas perversas e principalmente as que estão no poder e que então se aproveitam desse movimento e criam ali as suas mentiras para fazer parecer que elas são verdades. Eu queria... Ah, desculpa. Não, eu ia só trazer Tô essa questão, acho que a coçando gente já, tô pode... coçando já. A gente... E então, assim, no nível ontológico, a gente não pode dizer que nós estamos numa pós-verdade, porque é próprio da verdade se furtar e se reaparecer. Então, não é aí que está a problemática. A gente está falando, então, do nível ôntico, dessa existência compartilhada, dessas lógicas que regem o mundo, assim. E aí, nesse sentido, a gente pode, talvez, entender o que significaria isso, essa pós-verdade, essa abdicação desse fato de que a verdade é fluida, de que ela vai se revelar em algum momento, e mesmo que ela se revele, tem algum aspecto dela que não vai esconder uma dinâmica daquilo que vai voltar a aparecer em algum outro lugar e tal. Queria só trazer essa provocação para a gente pensar nisso. A gente vai falar ainda sobre esse assunto mais daqui a pouco, e ainda falando sobre a questão da mentira e do delírio. Mas queria ver o que essa provocação trouxe aí para vocês. Bom, eu posso falar? Por Eu estou favor, aqui Silvia. coçando, porque já que a gente falou de reencarnação aí, no meio do caminho, da verdade, da pós-verdade e tal, eu vou dar um depoimento muito pessoal. Essa semana eu fui tomar um passe energético. Eu adoro essas coisas, eu adoro coisas transcendentais. E quem me atendeu foi o Pai Joaquim de Angola. Achei muito interessante, a entidade era Pai Joaquim de Angola. E eu estava com o relógio no pulso. E a primeira coisa que ele disse, ele falou assim: você pode, por favor, tirar o relógio? E eu perguntei, mas por que eu tenho que tirar o meu relógio? E aí ele falou uma coisa que eu achei bárbara, porque o relógio marca o tempo. E o tempo no universo não existe. Esse é o tempo dos homens. O tempo no universo não existe. Então é por isso que você precisa tirar o relógio. Mas se você não quiser tirar, tudo bem, porque a sua mente vai ficar presa ao tempo. E na espiritualidade, o tempo não existe. Então, acho que isso dialoga muito com o que a gente está falando, me tocou isso. E aí, outro conceito que é um conceito que me incomoda é o conceito da contemporaneidade, né? Porque a cada movimento histórico, a gente fala, fulano é contemporâneo. Mas, na minha concepção, contemporaneidade não existe. Porque, assim, nos tempos dos hebreus, eles eram contemporâneos. Nós somos contemporâneos. Os que virão depois de nós serão contemporâneos. Portanto, a contemporaneidade, assim como o tempo, não existe. Então, acho que isso dialoga com os nossos conceitos aí. Outra coisa que eu queria trazer é que eu fiquei pensando no louco do tarô. Né? O louco do tarô é uma figura muito interessante, porque é uma figura que se mostra em absoluto desequilíbrio. Né? Ela não tem equilíbrio nenhum. É um pêndulo. É que pena que agora eu não estou aqui com as minhas cartas, mas é uma figura que tem um louco que está pendurado de cabeça para baixo e que está à mercê da vida, ou seja, à mercê das situações. Eu me lembrei também da carta da torre, porque a torre é uma carta que ela está inclinada e que as figuras que estão em cima estão caindo, e ela mostra a desestruturação das situações. E eu lembrei de uma outra coisa que tem a ver com um conceito que tem a ver com o messianismo, que tem a ver com Jesus Cristo e tal. Quando o povo hebreu saiu em busca da terra prometida, o povo hebreu estava muito inseguro por causa da terra prometida, de não encontrar, de passar fome, de passar necessidade, ou seja, essas preocupações com a subsistência. E Deus, então, mandou ao homem um arco-íris. E a representação do arco-íris era para que os homens soubessem que Deus tinha uma ligação
profunda com a humanidade. Então, toda vez que o homem estivesse em dificuldade, era para o homem lembrar do arco-íris. E o interessante é que no fundo, no fim do arco-íris, existe um pote de ouro, né? Pelo menos segundo a mitologia. É muito interessante porque quando a gente fala de religião, a gente não está falando do catolicismo, do candomblecismo, agora me foge, dos evangélicos, dos budistas, dos umbandistas, o que a gente está, dos judeus, a gente não está falando isso. Quando a gente fala de religião, a gente fala de religare, né? A palavra religião vem do verbo religare. E religar é fazer a sua aliança com o sagrado e com o divino, né? Então, quando Deus mandou aos homens o significado do arco-íris, o que ele estava propondo aos homens era uma aliança com Deus, né? Agora, é muito interessante que no final do arco-íris, isso é uma história criada, existe um pote de ouro. É muito interessante como o homem está sempre oscilando entre a sua divindade e a sua materialidade. Eu só queria trazer essas contribuições aí. Maravilha. Ana? Sim, eu escutando vocês, a sensação que dá é que a gente está falando do que é mais essencial, né? E que na fala de vocês dois perpassa, que é a linguagem. A linguagem, ela conta a história, a linguagem conta os lugares. E aí, quando se fala de verdade, a gente pensa também no problema da composição da realidade. A verdade é um compósito que vai ter uma hierarquia de contagem. Tanto que agora eu estou acompanhando a CPI, se fala muito como se fosse mentira narrativa, que fala, isso é uma narrativa. Estão se falando muito a narrativa como um sinônimo de mentira. Tem uma inteligência aí, porque o fundo não se encontra. O fundo ele é sempre engendrado por uma dimensão linguageira. Então, o que produz um mais ou menos status, diferenciação de status, é um nível de confiança. Então, o que a gente está vivendo agora é uma dimensão também de quebras de confiança, e o que faz com que o efeito subjetivo disso, num momento de uma crise sanitária tão brutal, que agora, Nicoleles ele fala, se qualquer dimensão vai brigar com a ciência, óbvio que tem várias ciências, mas, enfim, se a gente for pensar um comum básico, a ciência da vacina. Ele fala, a ciência ganha. Não adianta querer brigar com a ciência. Essa ciência, uma ciência, várias ciências, até porque também, falando de narrativas e falando de linguagem, dentro da linguagem científica, se provou que alguns grupos eram inferiores, eram menores. Então, tem essa crise de desencantamento, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso gera uma espécie de reposicionamento nos jovens, em determinados grupos. As pessoas, no limite, elas vão se reorganizando. E, em algum momento que vocês estavam falando, eu me lembrei também dessa confiança no devir e na confiança no coletivo. Vendo o filme, um documentário, né, sobre Dilma Alvorada, ela fala de um livro escrito no século XVII, Paraíso Perdido. Uau, John Milton. E aí, em algum momento, ela diz o seguinte, eu não estou com medo de mim, eu estou com dó do povo brasileiro. Porque é isso que estão fazendo contra mim. Ela falou, eu só estou na presidência, eu não sou o presidente. E aí também entra uma outra coisa, que é
a imagem, como a gente é muito tomado pelas imagens, né? Quando você faz aquele amálgama de uma imagem mais estruturada nesse imaginário cristão, do Cristo padecendo, e que tem uma reedição aí em momentos limites, aí um político se coloca também como se fosse sacrificiado em nome de alguma coisa maior. São narrativas que, de alguma forma, elas estão sempre sendo quebradas, recoladas, compondo essa ficção da confiança através de uma notícia falsa, através de um trânsito temporal aí. E aí o que eu fico pensando também, assim, nisso que a gente está começando a falar hoje, é quem pode dizer, quem está ficando sucessivamente banido de um ordenamento de discussão por estar em risco alimentar, por ser morto por alguma coisa que não precisaria ser, se a gente pensa na quantidade de órfãos, se a gente pensa na quantidade de pessoas desamparadas. Então, o efeito, na realidade disso, é um efeito de menos vida para muitos. Só que os muitos, de alguma forma, são os mesmos. Historicamente, o Brasil é muito essencial e muito tradicional. Uhum. Se a gente falar, pega em todo mundo, pega até a página 2, porque quando a gente vê a realidade dos locais onde mais se vacina, não é para todo mundo. Consequentemente, não é todo mundo que vai pegar o mal, o agente de um mal, que também, por sua vez, vai ser empurrado num limite por uma situação que alguns cientistas já disseram. Quanto mais desmatar, quanto mais degradar o planeta, mais mal. Então, assim, um entendimento que se a gente é um bicho de linguagem, o bicho de linguagem é composto por outros bichos, por outras relações, que se a linguagem não souber estar junto, a gente vai ser o chato do rolê que vai ser banido. Queria pegar uma carona na Amélia aí. Fala, senhora. Não, por favor. Só para não perder, eu queria pegar uma carona no que a Ana Amélia falou. E assim, eu não vou lembrar agora quem é a filósofa. Já lembrei. Judith Butler. Judith Butler tem um conceito muito interessante que ela pergunta quantas vidas valem a pena? Quantas e quais vidas valem a pena? Então, esse é um conceito que eu acho que a gente tem que pensar. Outra coisa que eu fiquei refletindo é que o Bolsonaro, vamos voltar àquela imagem do Bolsonaro que está sendo refletida e que está sendo utilizada a foto de Jesus Cristo. Bolsonaro sempre quis ter um discurso messiânico. E dentro desse discurso messiânico, dentro do próprio nome dele, a gente já tem o Jair Messias, né? Além disso, eu queria trazer uma outra pimenta para a nossa discussão. A gente não pode esquecer que há uma semana atrás saiu uma pesquisa falando que o Lula estava disparado nas intenções de voto. E, de repente, na semana seguinte, rola um lance desse. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão da loucura e da pandemia. Já que a gente está falando de delírio, e aí eu passo a bola para você, Alexandre. Porque, assim, a gente está vivendo um momento absolutamente delirante, né? Em que as pessoas estão doidas, mas assim, só que elas não estão loucas apenas filosoficamente falando, as pessoas estão enlouquecendo mesmo. Estão se expondo à morte, né? Isso, essa pandemia trouxe muitos distúrbios mentais para as pessoas. Nunca na história deste país as pessoas estiveram tão acometidas por transtornos mentais. Então, eu só quero trazer essa pimenta para a nossa discussão. Maravilha, Silvana. Nossa, tem muita coisa legal que a gente está falando. Fico pensando assim, nossa, quanto assunto aqui para a gente ver. Eu queria fazer uma conexão aí com o que você já trouxe dessa questão do tempo e tudo mais, o que eu estava trazendo também. Eu queria já entrar, então, nessa questão da mentira e do delírio. De novo, quando a gente está falando no nível ontológico da nossa existência, né, dessa existência que é isso que eu me identifico com você, Silvia, com a Amélia, com o Marcelo, com qualquer pessoa de qualquer tempo histórico,
E você estava falando, né, que o tempo do relógio ele não existe. É real, ele é uma convenção, esse tempo que vai a sucessão dos instantes do passado em direção ao futuro, né, essa coisa da cadência e tudo mais, que é o conceito do Aristóteles, inclusive, né? Mas não é o único conceito de tempo dele, não. Isso são acordos que a gente faz para poder tocar a vida, né? Eu tenho que te encontrar às 4 da tarde, eu nasci às 3, essas coisas todas, né? Mas, ontologicamente falando, existencialmente falando, esse tempo que a gente está se referindo, essa verdade que a gente está se referindo, essa linguagem, elas são todas o mesmo fenômeno, né? Elas são fenômenos do nosso acontecer, da nossa existência. Então, de novo, né? Cada um é um corpo, cada um é uma história, cada um é um tempo. E não importa se esse tempo se deu entre 1979 e 2021, quer dizer, não é essa a questão. A questão é, estou dado à minha historicidade, ao fato de ser o meu passado com as minhas referências e ser o meu futuro com os meus sonhos e os meus projetos. E o acontecer dessa historicidade de cada um de nós, né, que coletivamente se produz como história, é um fato inalienável. Então, é isso que é curioso. A gente está aqui falando dessa questão do que é a pós-verdade, do que é a pós-história, do que é a pós-crítica, mas sabendo que a gente tem esse denominador comum, esse pé fincado nesse solo do qual a gente não pode se furtar, que é as raízes da nossa existência, vamos falar assim. E uma dessas raízes é a linguagem também. Então, se nós somos história, se nós somos tempo, se nós somos um corpo, nós também somos uma linguagem, nós somos um logos, nós somos esses que discursam, diferentemente dos outros animais e das plantas, né? Embora eles digam outras coisas de outras maneiras, mas pela linguagem somos nós os detentores dessa característica. Que também pelo Aristóteles foi mal traduzida, né, a expressão animal racional, que o Aristóteles cunhou, mas não foi essa expressão que ele fez, essa foi uma tradução latina, a expressão é zoon ekon logon, né, aqueles animais que possuem a fala, a linguagem. E a verdade, ela é ontologicamente, existencialmente, esse movimento de abertura e fechamento, de desvelamento e velamento, mas no sentido da palavra que a gente discute na ágora, né, no ambiente público, com todos coletivamente, a gente está olhando para um discurso que pode ser uma coisa construída. A linguagem, no sentido existencial, e a verdade, no sentido existencial, eu gosto de representá-la por um desenho que se assemelharia a um círculo de Moebius, né, como o símbolo do infinito. Essa estrutura que vai sempre se repetindo nessa circularidade tal, finita, mas nesse movimento infinito. Um discurso, uma narrativa, como vocês falaram, eu vejo muito mais crescendo como uma espiral, né? Então eu fico andando com a minha espiralzinha aqui no meu pescoço. Se vocês olharem aqui, isso aqui é um amonite, é um caracol, né? De 65 milhões de anos, e ele está crescendo isso aqui, ó. O nosso discurso, ele cresce do mesmo jeito que esse caracol. E aí que eu queria trazer essa questão para vocês, do que são essas mentiras e como que um discurso ele pode ser uma verdade e se adequar a essa verdade existencial desse círculo do infinito ou não. E eu estava tentando pensar numa imagem e eu pensei que essa verdade da ciência, essa verdade que com o tempo coaduna com essa verdade que se revela, é uma coisa que perdura no tempo, a gente vai assumindo então como um fato, né, por exemplo, de que a vacina é importante, de que a Terra é uma esfera no espaço e tudo mais, é uma espiral crescente, é uma espiral que começa pequenininha, vai ganhando corpo e vai se projetando e se reconformando e crescendo como cresce um caracol. Uma mentira, ela também é um discurso produzido, só que eu a vejo como uma espiral descendente, né? Uma espiral que se fecha, que pode capturar as pessoas como uma espécie de funil, elas entram nesse funil, mas ele vai se fechando, se fechando, se fechando até desaparecer e some como fenômeno linguístico, vamos dizer assim. Então, a verdade do discurso, essa verdade que a gente distribui na ágora, que a gente vai viver nesse embate dessas disputas, dessas narrativas, a verdade seria uma espiral crescente, a mentira seria uma espiral decrescente. E o que a gente né? Isso me lembra Yin Yang. Mas a mentira nesse sentido, sim, tem um pouco disso mesmo. E seria porque são outras espirais complementares, assim. Mas a mentira, ela tem uma função nessa existência banal cotidiana, né? Não na existência ontológica, mas nessa existência que a gente vive aí do nosso tempo histórico, do nosso tempo do relógio. Ela tem uma função porque ela tem duas características. Uma mentira, ela pode ser uma mentira por omissão ou uma mentira por acréscimo.
Então, a gente mente porque a gente não conta alguma coisa, ou a gente mente porque a gente conta algo que não é, mas que a gente faz entrar numa história, num enredo, para poder convencer uma pessoa de alguma coisa. E, claro, a intenção nesse sentido é sempre ludibriar, é sempre você gerar um constrangimento, um desacorçoamento, né? Tirar o chão da pessoa que está ali ouvindo aquela mentira, para que então ela pise nesse terreno lamaçoso, aí, lamacento, dessa não-verdade e passe a agir condicionado por essa lama, vamos dizer assim. E aí a gente está banhado nisso hoje, né? Então, a vitória das eleições de 2018 foi fundada sobre essa grande mentira, primeiro de que o Bolsonaro ia ser contra a corrupção, segundo de que ele tinha sofrido um atentado com uma facada que é mentirosa, e o interessante é que a gente estava olhando para essa foto no começo da conversa de hoje, e o corpo fala também, Ana, não é? Eu até anotei isso daqui, né? Você falou da linguagem e tudo mais, o corpo ele também está a serviço dessa linguagem, e o corpo está falando, e o corpo do Bolsonaro ele tá eloquente, né, nesse sentido aqui nessa foto, como eles querem fazer criar, né, essa imagem assemelhada ao Cristo de Mantenha, mas aí ele morre na curva porque aí ele esquece de fazer uma maquiagem da cicatriz que ele deveria ter feito e no fim das contas o corpo dele funciona como locus dessa linguagem e revela essa mentira que é essa espiral decrescente. E aí hoje, vendo essa foto, a gente tem certeza, pela verdade que se revela, de que aquele discurso daquela facada fake é uma mentira em uma espiral decrescente que desaparece exatamente nesse instante. Aí a pergunta que fica é, por que a gente tolera essas mentiras? Hoje eu estava abrindo aquele artigo da Folha que você mandou, Silvia, ou Ana Amélia? Marcelo, foi Marcelo. O Marcelo? E falando dessa questão que isso é uma marca do governo atual, a mentira e tudo, e a gente está falando isso com maior tranquilidade. Gente, eles mentem sistematicamente, mentem na CPI, mentem na televisão, mentem. A gente fala, a gente aprendeu a suportar a mentira nesse nível e assumindo que o presidente mente descaradamente e entendendo que isso não é negativo, como se fosse assim, ele está mentindo que ele comeu a sobremesa depois do jantar, quando ele comeu antes do jantar. A gente acha que é isso? Mentira de criança? Não. A mentira mata. A gente aceita isso, eu quero colocar um adendo, a gente aceita isso desde a ditadura, porque a gente não pode esquecer que esse governo é aliado aos militares. A gente aceita isso desde a ditadura militar, quando se dava choque na barriga de mulheres grávidas e jogavam as pessoas e se desapareciam, jogavam as pessoas em alto mar quando se desapareciam das pessoas. A gente aceita isso desde a fundação do Brasil, isso que eu ia quando falar, vieram para cá, Perfeito. a escória dos portugueses, porque esse país foi povoado pela escória dos portugueses, com aqueles que ninguém queria, com os bandidos, com os saqueadores, com os ladrões, com as prostitutas, com os padres malditos que provavelmente deveriam cometer pedofilia lá e ninguém queria mais e trouxeram para cá. O país foi fundado numa mentira. Então, para nós brasileiros, isso me lembra muito o conceito do homem cordial, né? Porque nós, os brasileiros, somos um país bonzinho, de gente boa, né? Isso é de uma hipocrisia tremenda, e isso é o Brasil. O Brasil foi fundado na mentira, Na mentira e na violência, fundado perfeito. na mentira, na violência, no coisa. estupro. Fala, Vamos lá. Ana. Eu queria falar uma coisinha que eu acho que é uma condição do processo colonizador. Nos Estados Unidos, um outro grupo foi e eles tinham como lazer matar búfalos. Então, eu acho que todo o processo colonizador se faz em cima de uma mentira quando se supõe que tem um povo superior ao outro. Todo o processo de dominação, porque assim o resto, outsider é quem vai tentar a vida. Os judeus foram os grandes outsiders na Europa e justificou o nazismo por serem tidos numa outra narrativa como os piores. Então, para aquele que vai se lançar ao mar, tem uma esperança numa história de Península Ibérica muito espremida e não tinha como resistir no continente. Por um outro lado, aqui houve uma espécie de industriosa maneira de, se no século XV se inventa o relógio mecânico,
acaba com a mágica. O que é a Uhum. mágica? É a vida dentro de um outro tipo de organização temporal. E aí se coloniza o objeto, corpo, vida, para ser de valor para alguém. Agora, sim, eu tenho muito cuidado com o pior que veio para cá, porque o pior não acho só que é o que vem para cá como território, o pior está sempre na gente. Eu acho que o bicho humano tem de estar muito advertido para não se achar, para não se tirar muito, porque para o bem e para o mal, ou se achando melhor, ou se achando pior, tem uma intensidade aí que é sempre um precipício. Aí eu volto para a carta de Silvia, que eu acho muito bonita, o louco. O louco é aquele que vai para o precipício olhando para trás. É quando alguém falava assim, ó, te avisei, vai dar ruim. Que é isso? Quem avisou? Não sei o quê, a pessoa está indo para o precipício. Esse é o louco. Só que em alguma medida eu não vejo ninguém são. Eu acho que todo mundo é meio doido. Até porque o final é um projeto biológico. Não é uma intenção, não é uma escolha, mas é um projeto biológico que captura a todos. E isso tem algo interessante aí de aprender. Acho que a maior história, lição, tarefa é de se entender mais um. Isso é muito difícil. Fala, Marcela. Eu vejo que isso daí é uma disputa de poder muito grande, né? Uma coisa complicada. Acho que a mentira ela se justifica pela conveniência das pessoas, muitas vezes. Eu vi um documentário ontem que falava sobre fake news, um documentário americano que chama After Truth, Disinformation at the Cost and the Cost of the Fake News. Puta, muito interessante, sobre o período do Trump lá nos Estados Unidos. Olha, é surreal o que fizeram no período do Trump lá na questão da eleição da Hillary Clinton. Não ficou só na questão dos russos lá tal. Foi uma coisa absurda, absurda. Vale a pena assistir isso daí. É um documentário da HBO. E tem uma hora que o cara pergunta lá para o republicano, lá, um trumpista lá, fala assim, mas você não sabe que isso daí é mentira? Ele fala, eu sei, mas para mim é bom. Ninguém fez nada para mim, esse cara representa-me. Ninguém fez nada, eu sou um homem branco. Os outros não fizeram nada para mim, entendeu? Então, a mentira, ele sabe que é uma mentira, mas é conveniente para ele. E o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele mente contumazmente, só que é uma mentira conveniente. Então, ele fala assim, bom, a vacina mata, é jacaré, tal. É conveniente, porque o Bolsonaro fala, vamos abrir as lojas. Ele tá agradando ao comerciante que precisa sobreviver, agradando um tipo de pessoas que precisa abrir o comércio e sobreviver e acredita nisso. Então, é uma batalha, é uma disputa de poder, é uma disputa de narrativa muito grande. E aí, o cara acredita em jacaré, ele acredita no que for, cara, entendeu? Que a Terra é redonda ou quadrada, o que for. Não é que ele acredita, ele sabe que não é evidente, mas ele vai entrar nessa disputa de narrativa. E a coisa complica, gente. A coisa complica muito, porque com as fake news, a gente estabelece no mundo um novo momento da informação em que a gente tem agências de checagem de fatos. O jornalismo passou de produtor de informação, muitas vezes, de informar, para ter que checar informações, porque o cidadão comum começou a produzir informações verdadeiras ou falsas, sem compromisso nenhum. Então, o jornalista, que antes tinha essa questão do compromisso de gerar informação, ele tem que agora checar a informação.
entendeu? Checar. E aí, o que acontece? Nessa pletora de informações da internet, você já não consegue muito saber o que é verdade e o que é mentira. E agora, com a inteligência artificial, em que você tem ferramentas de inteligência artificial que vai poder botar palavra na tua boca, vai poder filmar você e colocar você falando mamãe, eu quero, entendeu? Qualquer coisa. Eu matei o fulano. São as deepfakes, né? Esses vídeos que você pega ali e é impressionante como mimetiza um fato real. Exato. Você pega lá a voz de um candidato e fala que ele roubou isso, ele fez aquilo outro. É impressionante a qualidade disso e tende a aumentar com o uso da tecnologia. E com as grandes e as gigantes que não fazem filtro dessa informação das redes sociais. O Facebook lava as mãos na frente do Congresso americano. Tal. Então, a gente assiste para o futuro próximo uma nova escalada de que a gente não vai conseguir filtrar o que é real, o que não é. E isso é preocupante. Eu acho que tem outro adendo aí que eu queria fazer. Na verdade, o Bolsonaro, ele não só mente, né? E as pessoas concordam com a mentira. Eu acho que o Bolsonaro é a personificação de um sujeito que traz os horrores que muitas pessoas acreditavam piamente, os preconceitos, os discursos de ódio, entre outras, assim, ele personifica isso que muitas pessoas acreditavam e tinham vergonha de dizer. As pessoas... É o tio do pavê, é o tio do pavê. Exatamente. Mas você sabe de onde vem a palavra persona? Você falou personificar, é exatamente isso. A palavra persona é a palavra que se dava para a máscara do teatro na antiguidade. Significa per, todo, sona, que soa. Porque aquela máscara, né, que se usava no teatro grego e no teatro romano, quando você fala dentro dela, ela faz a sua voz ficar enorme, né? Porque aí você conseguia estar naquele... Se bem que os teatros na antiguidade, por si só, já ecoavam um som, né? Mas é daí que veio a palavra persona, e daí que veio o conceito de personalidade, de pessoa, tudo mais. Vem da máscara do teatro. E é realmente o que o Bolsonaro ele é uma persona, ele é um bufão, ele é um mascarado que mente e não tem nenhum pudor em ficar trocando uma máscara para outra para anunciar esse mito que... Você vê que toda a linguagem em torno dele tem a ver com essa questão da fundação de um discurso, como a gente falou aqui, messiânico, mitológico. Não é à toa que se usava essa expressão mito, mito, mito e tudo mais. O curioso é que a palavra mito, ela dá origem à palavra minto, né, de mentira mesmo e tal, mas e que também tem origem na palavra miste, mistério e tudo. Está nesse jogo de tensão, e é isso que ele precisa fazer, essa mandracaria nessa fronteira, disso que é um mistério, que pode fazer com que talvez ele se revele como um Messias, as pessoas ficam nessa expectativa, dessas mentiras, esse é o território dele, assim, ele fica transitando nessas fronteiras, tal. E eu queria fazer um comentário sobre a questão da mentira. A mentira, ela serve a exercício de poder, não é para outra coisa. Ela começa numa assimetria. E qual é a primeira mentira instaurada que começa a exercer domínio de uma pessoa sobre a outra? Quando a pessoa se fala, eu sou superior a você, eu sou o seu rei. Quando a gente aceita isso, a gente aceita essa primeira ruptura desse pacto, em que todos deveríamos ser iguais e considerarmos o nosso fundo ontológico, a nossa existência essencial, aquilo que a gente compartilha com todos, e a gente um dia acredita nessa mentira. Eu sou o seu rei, eu mando em você. A partir desse lugar, essa mentira instaura um exercício de poder. E aí o que a gente consegue com isso? Controlar o outro. Angariar o outro para o meu benefício, para o que eu quero fazer. E a gente tem a questão da manipulação, que é o que aconteceu nessas eleições. Uma grande massa de gente manipulada e que ainda persiste hoje. Em pessoas que preferem ficar coerentes a essa mentira pelo benefício que aquilo lhes traz. E aí, de novo, eu queria trazer só essa dimensão, porque a gente está falando dessa loucura coletiva que a gente está vivendo, e ela é uma loucura de ordem ôntica. Diferentemente do delírio, que é uma desestruturação, uma loucura, se a gente pode falar aqui, de ordem ontológica. Então, assim, se ontologicamente, se existencialmente nós estamos dados à nossa verdade, à nossa história, ao nosso tempo, se cotizar, enlouquecer, perder a mão e começar a delirar, significa uma desestruturação
nesse nível ontológico. Eu gosto de representar isso como, se a gente entende que a nossa estrutura temporal é um círculo de Moebius, é um 8 deitado, então tem o passado, o futuro e o presente que se coaduna aqui num instante, quando a gente enlouquece ontologicamente falando, é como se a gente rompesse essa lógica do tempo e a gente ficasse num círculo em que a gente só tem um sentido das coisas que se dão com o esfacelamento das nossas dimensões temporais, vamos falar assim. Não é o que acontece no nível ôntico, porque quando você se desestrutura desse jeito, você se torna refém dessa, entre muitas aspas, verdade, que é esse delírio que acontece com a pessoa, que se torna a única verdade dela, fica dando volta em círculo, para usar a imagem aqui, continuar nesse sentido, refém, ou seja, comandada por essa outra verdade que não é uma verdade. No caso ôntico, não acontece isso, você não tem uma dissolução da estrutura existencial da pessoa, você não tem ali um eu que se desfaz na sua temporalidade e não sabe mais reconhecer passado, presente e futuro. Mas você tem uma pessoa que também se tornou refém dessa mentira, dessa, então, outra coisa que se cola a essa necessidade da pessoa de buscar sentido para si, sentido para o que está vivendo, que faz com que ela se mova em benefício próprio, grupal e tudo mais, e ela acolhe esse discurso, como a gente pode ouvir, e na nossa orelha ele é idêntico. Quando você fala assim, os chineses estão colocando uma substância na vacina que vai nos controlar. A frase, estruturalmente, ela é idêntica à frase de uma pessoa que está delirando e que a gente coloca numa internação e começa a dar medicação. Por que a gente não está fazendo isso em nível coletivo? Por que a gente ainda não decretou a insanidade geral da nação e a gente não enfiou 30% da população num manicômio gigante? Porque essas pessoas não estão estruturadas ontologicamente, mas elas estão refém dessa captura perversa que está acontecendo nesse nível ôntico, dessa existência que a gente compartilha com todo mundo. E o que nós fazemos com isso? Isso é menos saúde mental, porque não é uma desestruturação ontológica? Eu prefiro pensar que não. Eu adoraria poder falar que, sim, nós estamos diante de um fenômeno de saúde mental coletiva que a gente não classificou ainda. A gente se ocupa, a maior parte do tempo, a gente está falando de psiquiatras, de fazer essa leitura, essa tradução da condição existencial ontológica da pessoa, entender se aquilo está sendo factível ou possível dentro da existência daquela pessoa, e a gente intervém e fala, não, aqui não dá, que você vai ter que se cuidar. Por que a gente não consegue intervir em nível coletivo nesse jeito? Assim? E por que a gente não tem autoridade, eu digo a gente, os psiquiatras, as psiquiatras, de poder falar, a gente não tem poder de interditar isso, ou de decretar, interrompa-se essa loucura coletiva, essa folia generalizada, o que a gente pode fazer com isso? Assim? E é muito interessante também observar a nossa impotência como profissionais de estar dedicado a isso no nível individual e no nível coletivo simplesmente não tem expressão nenhuma a nossa palavra e talvez a força que a gente poderia ter como profissional de falar assim, isso aqui deveria não estar prevalecendo. A gente deveria ter mecanismos para, como a gente pode falar isso? Evitar esse espraiamento perverso desse tipo de mentira sobre as pessoas, entendendo que isso gera nas pessoas não só uma obediência, porque as pessoas estão querendo obedecer a uma ordem, uma regra, um sentido que elas preferem privilegiar, mas que elas estão sendo vítimas também, no sentido mais cruel, de novo eu repito que aqui a mentira mata, porque quando alguém ouve da boca do Bolsonaro, eu quero que o comércio reabra porque esse vírus é uma gripezinha e tudo mais, as pessoas entram nessa, quando as pessoas entram nessa espiral descendente, essa espiral de constrangimento, elas podem morrer nessa história. E eu me lembrei de uma coisa, só para terminar minha fala, Marcelo, aqui na cidade tem uma lanchonete que fica na rotatória aqui. E faz uns 3 meses a gente estava falando, pessoal, tem gente ali fazendo festa à noite, eles não estão respeitando o confinamento e tudo mais, um pouco nessa lógica do, não quero nem saber, eu tenho o meu comércio, eu quero fazer a minha lanchonete funcionar de noite. Pois essa lanchonete era tocada por uma família de 4 pessoas, 3 dessas pessoas morreram. Que comércio é esse que vai sobreviver? Se o pai, a mãe e o filho, donos dessa lanchonete, faleceram por causa dessa insolência e de acreditarem nessas mentiras. Então, as pessoas também perderam o crivo da autopreservação e de aceitar essa mentira no nível ôntico, não perceberem essa manipulação e se colocarem à morte, à mercê da morte. Assim, a coisa rompeu uma fronteira que ainda não está dita e não está assumida e não está reconhecida, e o mal que a gente está vivendo nesse sentido por conta de todas essas questões. Falei, era isso que eu queria fazer. Você ficou falando aí essas questões, e aí eu me lembrei de uma música do Raul Seixas, que chama Super-Heróis, e ela dá uma resposta. Eu vou ler a letra para vocês, tá? Porque eu não sei colocar para tocar, então eu vou ler a letra.
Hoje é segunda-feira e decretamos feriados. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com a Ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos, não é que eu vi o Silvio Santos sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a sensação, vai se tem Kung Fu aí na outra estação. Já na outra esquina, dei 3 vivas ao rei Faisal. O povo confundindo, pensando que era carnaval. Então eu disse a Dom Paulette, eu conheço aquele ali. Não é possível, Dom Raulzito, não é possível, Dom Raulzito. Quem é que no Brasil não conhece o grande trunfo do xadrez? Saí pela tangente, disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho para dali sacar o lance de mansinho. Adivinha quem era? Neguinho. Lá em Nova York, todo mundo é feliz. Vi o Marlon dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois eu sou um astro, e numa cobertura no Leblon, que ele é a cena dando aquela, enquanto o povo embaixo grita, é o rei, que ele é despenca da janela, e quando a 120 o Fittipaldi passa e que vem ele atropela. Meu Deus, neguinho no chão, mais 3 velas, vamos dar viva aos heróis, vamos em frente, bravos cowboys, avante, avante, super-heróis. Hi-oh, Silver, Shazam, I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. I am going to Kansas City, baby. Kansas City, here I come. É ótima essa música e me lembra dessa conversa que a gente está fazendo hoje, que as personagens da música todas são homens. Quando o Marcelo fala da conveniência, eu acho que essa conveniência vai amalgamar uma série de homens ressentidos também, e que ao verem um tipo de figura que traz encarna, né, elementos messiânicos, ficcionaliza uma verdade última. Uma esperança de verdade. E aí, por conta disso, se abre mão, também em nome da conveniência, que eu achei ótimo isso que Marcelo traz, esse jogo do compromisso, que aí é fácil a figura messiânica agradar sem compromisso. É fácil falar, não abra, cadê o dinheiro do Estado? Vocês viram ontem qual foi o acordo que se fez para liberar bilhões para as eleições? Então, assim, quais são as figuras que movem isso? Porque eu acho que tem uma dimensão da história e da verdade que ela tem um furo. Então, quando se acredita que um povo é maior que o outro, porque em nome de Deus, aí pega algum símbolo, mas o símbolo do outro vale menos, que o símbolo do outro é um fetiche, mas o símbolo daquele que se coloca como primeiro é verdadeiramente um símbolo. Eu acho que eu sempre tive um pouco de antipatia quando as pessoas falam, não, porque na verdade, eu falo, não existe. Isso Assim, na pense verdade. comigo que eu aprendi a ser uma pessoa educada. Então, toda vez que alguém tem é quase um sestro, é quase um tique. Quando alguém fala na verdade, é porque ela não sabe o que ela está falando, ela está acreditando em alguma coisa. Ai, desculpa, Ana, eu falei na verdade aqui algumas vezes. Não, falei. Nem na minha verdade é o melhor. É muito interessante, cada um tem a sua, mas é isso. Quantas vezes, isso eu falei com uma uma amiga, enfim, que ela disse que quando ela era pequena, ela via dentro de carro e ela viu uma vez num táxi o câmbio com uma bola de acrílico e dentro uma espécie de universo. Ela achou aquilo a coisa mais linda, esteticamente, a coisa mais linda do mundo, que tinha uns glitter, tinha umas coisinhas e tinha uma espécie de caranguejinho lá dentro. Enfim, aí ela disse o seguinte,
eu tenho vergonha disso que eu achava esteticamente bonito. Então, na verdade, quantas verdades habitam e transitam na gente? Eu acho que, E se no desvelam, final é das isso. contas, quando a gente vai falar de alguma coisa ligada à verdade, tem sempre uma outra pergunta, que é para quem essa verdade serve? Se for para poucos, eu desconfio mais. Se for para os mesmos, eu desconfio mais ainda. Assim, porque aí não é uma questão das narrativas, que até aquilo que, quando o Alexandre fala do delírio, numa situação em psicanálise, é tudo verdade. Aquilo que a pessoa está vendo e está professando como percepção é inegável o que ela está vivendo. E ela vai poder trabalhar essa verdade de maneiras diferentes ao longo dos tempos, inúmeras vezes. Então, responde a que eu acho que tem alguma coisa que a gente é tomado também por algumas verdades. Não só elas são convenientes, como às vezes você tem convicção que algumas coisas são verdade, mas elas passam. Eu queria só Fala, fazer um parêntese aí no que a Ana Amélia falou, porque a Ana Amélia falou da questão que a música é composta muito mais por homens, né, desse universo masculino, e que tem a ver um pouco isso com o messianismo. E aí eu queria dizer a seguinte ícones, coisa, né? com os ícones, nesse governo, nunca tantas mulheres foram assassinadas como nesse governo. O feminicídio ganhou contornos inimagináveis como nesse governo. E ganhou contornos e aprovação, porque esse ditador que está no poder não tem o menor pudor em maltratar as jornalistas, em maltratar as mulheres, né, em colocá-las em condições desagradáveis, né, e desrespeitosas. Então, acho que é importante esse aspecto também. Nunca o feminicídio esteve tão alto como dessa vez, e não só o feminicídio contra as mulheres, mas contra as mulheres trans, contra os travestis, né? Eu acho super importante a gente parar para analisar esse aspecto também. Grupo maioritário LGBTQIA+, que não é minoria. Não é minoritário, não é. exatamente. Eu ia comentar a sua fala, Ana, quando você fala dessa questão das verdades e tudo mais, e acho que é justamente essa questão, essa radicalidade que a gente tem que afirmar mesmo. Estruturalmente, nós somos a verdade. Então, assim, cada um de nós é atravessado pela sua própria, nesse modo de velamento e desvelamento. E então não existe uma verdade, não existe uma história, não existe uma narrativa, não existe um Deus, não existe uma religião. Cada um de nós porta em si a totalidade do mundo que lhe atravessa, do tempo que lhe atravessa, da história que lhe atravessa, da verdade que lhe atravessa e das deidades que lhe atravessam. Então, na filosofia ocidental, é justamente isso que a gente aponta, e a fenomenologia, de novo, para retomar o que eu estava falando no começo, de certo modo, a constatação do Ocidente desse equívoco que foi, que começou ali, né, no Platão e tudo mais, que essa lógica do imperialismo, do domínio, que significaria o quê? A imposição de uma verdade única, de um Deus único, de uma lógica única, de um tipo de pensamento único, de uma religião única, de uma história única, como se a gente pudesse impor isso e fazer isso prevalecer. E acho que enquanto a gente não entender essa multiplicidade das verdades, dos tempos, dos mundos de cada pessoa, e isso colocaria a humanidade toda numa horizontalidade, porque a gente teria que olhar para uma outra pessoa e não ver só ali um corpo, meramente. A gente teria de ver ali um mundo, um tempo, uma história, uma verdade, uma sacralidade. É isso que a gente faz, esse esforço da fenomenologia de reconhecer isso, absolutizar isso, e não relativizar. Só quando você fala um corpo meramente, eu nem tenho tanto problema com isso, mas eu tenho mais problema quando vê o outro como um objeto corpo e não se vê como um objeto sim, corpo. claro. Talvez se houvesse um jogo de espelho para se ver como um objeto corpo, talvez moveria um outro tipo de ética. Tanto que teve um programa muito forte, importante num país como o nosso, que é a situação das empregadas domésticas, que são pessoas
despojadas por quem está pagando de vida. Então, assim, não tem o tempo, não tem uma singularidade, mas é colocada como uma... Eu acho que eu não tenho dúvida que é um lastro diretamente atado a uma situação escravocrata. Isso é muito triste. E aí a gente vê o lugar das pessoas de bem, porque a pessoa dá algo que não usa mais ou que é menor e acha que está fazendo alguma coisa muito mais significativa do que chamar por direito. Então, quando Silvia traz, e Silvia é forte nesse dimensionamento, aí como ela trouxe a situação das mulheres, então, essa maioria que ainda não sabe, a gente ainda não sabe que a gente é maioria em diferentes territorialidades, e eu acho que, lembrando de Chico Science, às vezes é bacana organizar para desorganizar, e desorganizar para organizar de uma forma mais profícua e mais vivificante para mais pessoas, né? Você sabe que eu queria falar sobre as domésticas. Eu sou filha de empregada doméstica e eu lembro de uma situação, eu lembro de situações bem desagradáveis. Então você é filha de uma super-heroína, né, Silvia? Eu sou. Tenho o maior orgulho da minha mãe. Sim, e eu me lembro de situações que, quando criança, às vezes, a minha avó que cuidava de mim e dos meus 4 irmãos. E a minha avó era muito doente. E, às vezes, a minha mãe precisava me levar para o trabalho, né? E eu me lembro de circunstâncias a que a minha mãe era submetida, que ela tinha que comer na cozinha sozinha, que eu ia junto com ela e não podia brincar com o filho da patroa, né? Assim, tinham essas circunstâncias, mas não é só isso. Eu me lembro de uma situação recente. Eu trabalho num órgão super interessante da cultura e eu vi pessoas do meu ambiente de trabalho dizerem assim, o seguinte discurso: nossa, eu não acredito, a minha empregada doméstica comprou uma televisão melhor do que a minha. Onde é que já isso se é criminoso, viu? Isso é de uma sociedade criminosa. Isso é crime. Então, é importante. As empregadas domésticas foram culpabilizadas pela pandemia. A gente não pode esquecer que a primeira empregada, a primeira pessoa que detectou o vírus no Brasil foi uma empregada doméstica. Então, assim, eu sou a pessoa fora da curva, porque, assim, graças à minha mãe, eu consegui fazer a universidade, e ao meu pai, que é um homem da construção civil, e hoje eu cheguei ao doutorado. Mas eu sou a margem de erro. Eu sou a margem de erro dessa sociedade. Então, é importante mas quem olhar para faz essas a vida mulheres. É o erro. Assim, pensa até em Darwin, né? Quem é mais forte é aquele que é fora da curva, aquela que é fora da curva. Então, a gente tem de garantir por um mundo mais fora da curva, porque dimensiona de uma forma muito mais significativa essa outra ética. Não a ética dos mesmos, porque a ética dos mesmos é uma ética muito restrita, muito mortífera, muito pouco solidária. Então, mais que tudo, saber viver é saber fazer parceria. E também eu também diria, Silvia, que de um certo modo, quando você fala que você é esse erro fora da curva, você rompe essa espiral decrescente, né, essa espiral de estrangulamento em que historicamente sua família estava, porque o interessante era que eles continuassem nessa posição constrictiva para continuar nessa simetria no andar de baixo social, para continuar vivendo essa opressão, e você rompe isso. E aí, como história, você se revela assim, eu sou mais do que esse... Os meus sobrinhos hoje, graças a Deus, já fazem universidade. Quer dizer, quebrou-se o ciclo, né? Eles fazem graças universidade. A Deus e a política pública. Exato. Porque quando eu acho, na minha opinião, que não sou cientista político nem nada, o grande problema com o PT não foi pelo que fez de errado, mas pelo que fez de certo. Exatamente, exato. Porque criou a possibilidade das pessoas saírem dessa narrativa imposta de que elas teriam que viver sempre em espirais decrescentes e acomodadas
nessa constricção constante Exatamente. para manter Da domesticação da vida. E olha que a domesticação da vida é um universo plural. Eu acho também que existe, por parte de algumas falas, algo muito preconceituoso em relação ao privado, a saber e se movimentar dentro do privado, porque é uma força também, é uma força de inúmeras heroínas, que para fazer existir, o existir se faz na potência do privado. Existe, assim, qual é o lugar da mulher? Onde ela quiser. Ok, mas ela tem uma expertise no privado. Isso é muito importante não se perder, em nome de querer ser e estar exclusivamente numa frequência outra que nega a importância das potências do privado. Eu acho. Nas potências do privado também que pode surgir o que a gente pode chamar de resistência. Por exemplo, hoje nós que resistimos ao governo Bolsonaro, a gente já não tem o acesso à mediatização principal, que nós somos a força que conduz o país. A gente está fazendo isso de uma maneira solo, assim, vamos falar assim, né? Como um rio que corre por baixo da terra, que é esse âmbito privado, E é isso que vai, de um certo momento, fazer revelar essa... Sim, mas eu penso na potência do privado de lavar a louça mesmo, lavar a louça, lavar o vaso sanitário, que é saber cuidar do domus, assim, saber cuidar da casa, saber cuidar de si, o cuidado de si como esse cuidado imediato, até para você mediar outros espaços, não é ou isso ou aquilo, eu não sou Exatamente, pela alternativa que radicaliza, eu sou pelo é cuidar... mas, ao mesmo tempo, não ter aquela sanha idealista da casa como a perfeição, mas da casa como um agradável possível. Enfim, que isso as mulheres sabem manejar. Você sabe que eu ouvi de uma atriz, amiga minha, e eu me choquei, que era o seguinte discurso: eu não faço ideia como a minha calcinha sai do meu cesto no meu cesto de roupa suja e chega até a minha gaveta, lavada e passada. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Com certeza, exato, Silvia, exatamente. Exatamente. Gil? Tem uma música linda do Gil, sei que é potente nas músicas, que é A Mão da Limpeza. É uma coisa primorosa. As Mãos da Limpeza, que fala: o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Acha aí. Desde depois de abolida a escravidão, é a mão da limpeza. Limpa a roupa encardida com água e sabão, alguma coisa assim. É deslumbrante. É quem suporta esse país. Quem inventa o país não é essa elite boboca que fica olhando para a Europa, ou que fica... Quem inventa o país é quem faz o samba, é quem está no terreiro, é quem está na terra, é quem está no espaço doméstico, é quem sabe ler o mundo, ler os cheiros. Não é esse povo que quer ser o que nunca foi. Está me ouvindo? Eu me animei, né? Parei. Está me ouvindo aí? Estamos, Marcelo. Sim. Ah, tá. Eu tive que mudar aqui pro celular. Eu vi uma hora você ficou 2. Eu vi você 2. Eu falei, gente... Eu acho que tudo isso tem a ver com a mentira. Com a mentira que a gente vem vivendo, vem vivendo como sociedade. Então, tudo isso tem que ser corrigido se a gente quer realmente corrigir a sociedade, de certa forma, tem que passar por isso, por essa revisão, né? Então, não adianta você falar: eu vou combater a fake news, eu vou combater o Bolsonaro, eu vou combater esse governo, se você não corrigir esse rumo. Ou seja, se você não lavar sua louça, lavar sua privada. A gente sabe, a gente tem uma situação privilegiada. Eu sou homem branco, tive empregada no passado, tudo isso, fui criado em família burguesa, tal, não sei o quê. Mas
A gente tem que corrigir tudo isso. A gente tem que corrigir a história de escravidão desse país, tem que corrigir tudo isso, cara, entendeu? E tem que dar voz para toda essa população que está excluída. Então, bom, o erro já foi cometido. O erro já foi cometido, mas está na hora de corrigir e não persistir com a mentira. A mentira não é esse novo tempo que a gente vive digital, não. A mentira é muito antiga, cara. Então, está na hora de corrigir. E corrigir com atitudes, não é só essa história de fake news, não. E eu acho, cara, que até mesmo no nosso meio progressista, a mentira está aí, cara, na atitude das pessoas. Outro dia eu vi Silvia trouxe duas. Silvia traz isso. Outro dia eu vi de uma menina aqui, num grupo progressista, eu estava falando com uma dirigente da PUESP, falando contra a volta às aulas, porque muitos professores estavam sendo infectados, sendo contaminados pela Covid, que era um absurdo a volta às aulas. E ela, progressista, de esquerda, estava falando que era contra, porque ela era mãe, e tinha 2 filhos, e que tinha um problema, que tinha cientistas que falavam que era seguro a volta às aulas, mas ela era uma mãe, estava falando de escola privada, entendeu? De uma posição diferente da escola pública, e de uma posição diferente da professora ali. Ela não foi solidária com essa coisa. E aí ela faz coro com os bolsonaristas, entendeu? Então, aí eu fui crítico, sabe o que ela falou? Mas você é homem e você não tem filhos, é confortável. Eu falei, você está falando de uma posição, então você está me excluindo desse debate, entendeu? Então, eu acho que no meio progressista, entendeu? Tem muita mentira, tem muito preconceito, tem muita loucura também. Veja, fazendo coro, porque, veja, eu não estou falando que a volta às aulas, mas precisa ser debatido. Professores estão morrendo, alunos. E aí, olha só quanta complexidade, quanta coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, as nossas atitudes têm que ser revistas. As mentiras que a gente já viveu, a gente tem que rever. Senão, não adianta nada também. Não é? Eu acho que nunca é tarde para a gente mudar e corrigir essa sociedade. O Bolsonaro está aí para mostrar isso para a gente. Olha só, a gente foi aceitando, topou a mentira, engoliu tal. As instituições no Brasil aceitaram o Bolsonaro, estão tendo que dançar o quadradinho. Como que é o quadradinho? Como que é o lance? Quadradinho de 8, né? Quadradinho de 8. Agora querem tirar de qualquer jeito e não conseguem. Não conseguem. Por quê? Porque aceitaram a fraude do Bolsonaro. Essa eleição de 2018 foi totalmente fraudada. O WhatsApp, compraram tal. E o TRE falou que foi um show de democracia. O que é isso? Foi fraudada. E aí eu falo, uma vez que você concordou com a mentira, meu amigo, não tem jeito. Então, é isso. Agora é olhar daqui para frente e não aceitar essa mentira. E não aceitar essa mentira da escravidão, não aceitar essa mentira da empregada doméstica, não aceitar essa mentira, não deixar nem os bolsonaristas e nem o pessoal que está do lado falar merda para a gente todo o tempo, entendeu? Não aguento mais. Eu briguei com a menina, falei, olha, você está falando merda. Entendeu? Está falando merda. Tem gente morrendo e você segura tua onda aí, entendeu? É isso. Aliás, eu queria dizer que merda é o maior símbolo desse governo. Literalmente, porque o cara vomita merda o tempo inteiro, né? Tudo que ele fala, a boca dele é uma escatologia pura, mas ele está materializando isso corporalmente. Isso é muito interessante. Eu acho que é muito simbólico esse governo de merda que a gente tem hoje nesse país. Literalmente, né? Eu ia só fazer um comentário aqui para falar do tempo, o tempo do relógio, né? A gente tem que se pautar por ele também. Já está dando 1h24 aqui da nossa gravação.
E é só pedir para a gente fazer as colocações finais e também aproveitar já fazer minha última colocação. Depois de todas essas questões aqui, fiquei com duas perguntas que tem um cheirinho de pergunta bem de psiquiatra, de psicólogo, assim, que é de quantas mentiras as nossas vidas são feitas e de quanta mentira a sua vida é feita. A gente ouve Uau! isso em toda... Sessão de terapia, isso. Sessão de terapia, bicho, não dá. Termino aqui, eu queria passar para vocês fazerem as colocações finais de vocês. Eu queria dizer que eu acho que, depois, dito isso, tudo que a gente conversou, eu acho que o que a gente precisa é ser uma sociedade melhor. Eu acho, embora a gente esteja vivendo esse momento tão turbulento, eu acredito que nós estejamos caminhando para uma sociedade melhor, mais igualitária e mais humana. Mas eu acho também que para uma sociedade ser melhor, é preciso que cada sujeito dessa sociedade esteja preocupado em ser um ser humano melhor. E ser um ser humano melhor é olhar, inclusive, para a própria sombra. Então, assim, eu, enquanto sujeita, quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia, abraçando a minha própria sombra. Ana Amélia? Deixa eu abrir aqui. Não, eu fiquei pensando em escatologia, que tem dois significados, né? Da coisa suja e do fim do mundo também. E, de alguma forma, isso, quando se fala em merda, entendida como sujeira, e Silvia fala da transformação, é isso, merda é adubo, né? Então, eu acho que mais do que ficar só no afeto do dedo acusador, entendendo que o mal do outro reflete algo também da própria sociedade, é esse momento depois, como fazer isso transformar para um depois. E esses dias eu estava lendo a biografia do Derrida, e quando eles viveram em maio de 68, muitos intelectuais não entenderam sobre o que estava acontecendo, sobre a potência da mudança. E é isso, porque a mudança faz e é agenciada por quem está vivendo, não só por quem está pensando. Então, se um pensamento está muito distanciado de uma vida prática, tem um circuito, mas tem um circuito lá no mundo das ideias. O mundo dos vivos é um mundo um pouco mais quente, é um pouco mais agitadinho. Falar essa nisso, merda não, só toda para falar... vira, que essa merda toda vira adubo mesmo, né? Não, Tomara, e vocês né? viram o que aconteceu? Não, eu fico muito ocupada pensando na situação planetária das catástrofes. Houve uma catástrofe terrível na Alemanha com as chuvas, com as inundações. Então, é essa transformação que a gente tem de ficar ligado, porque às vezes a merda é a gente. Quem vai ser só adubo para seres mais capazes de fazer vizinhança são outras espécies, talvez não sejamos nós, se a gente não souber agir rápido. Maravilha, Marcelo. Isso aí, Ana. Eu acho que eu concordo contigo e a gente volta naquele papo da conveniência. A pessoa só muda pelo amor e pela dor, né? Então, por conveniência, as pessoas talvez tenham que ser mais civilizadas, senão elas vão acabar virando adubo, né? Vão virar alguma coisa. Resto histórico Então, talvez para o eles tenham florescimento do que futuro. pensar... Oi? Resto histórico para o florescimento do futuro, no fim das contas, é isso, né? Exato. Eu acho que as pessoas vão ter que olhar um pouco para os aspectos civilizatórios, porque estão vendo que apostar na barbárie vão se dar mal, né? Principalmente, você vê o que está acontecendo com o aquecimento global, está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? O cara não consegue mais comer uma comida de qualidade, carne, então não consegue mais fazer um churrasco, ainda bem, né? Churrasco, essas coisas, então. Mas eu fico pensando, né? Eu fico pensando nessa derrota do Brasil, né? Como eu falei para a menina aqui, porra, cara, pensar que eu ia torcer contra a seleção brasileira, né? Contra a Argentina, mas eu estou torcendo até o último dedão. Porque é isso, né? A gente tem que
acabar com esse negócio, assim, para poder, quem sabe, amanhã falar, agora sim eu estou torcendo para o nosso país, né? A gente tem que eu não sei se você viu, torcer para um outro projeto de país, uma outra seleção brasileira, outros tipos de jogadores, outros tipos de craque, uma outra, aquele amarelo da camisa, voltar a bater no coração, voltar não sei o quê, que o mundo seja um outro lugar, tal, não sei o quê, a gente voltar a viver com tesão, porque realmente é isso, a gente tem que acreditar nisso, porque senão... Eu não sei se você viu, Marcelo, uma charge que estava rolando na internet, que era o Messi, uma camisa debaixo dele era o Che Guevara, e o Ronaldinho, uma camisa debaixo dele era o Mito. E estava escrito assim, não é só uma questão de futebol. Então, eu acho que Exatamente. torcer pela Argentina é o que a gente, enquanto país, enquanto cidadão que deseja um mundo melhor, tem que fazer mesmo, é uma questão ideológica. Eu posso fazer um comentário agora que eu ia fazer, eu falei assim, vamos fazer as nossas considerações finais, mas o Marcelo falou uma coisa que eu falei, putz, a gente podia inclusive puxar para a próxima conversa. Marcelo, você falou da questão da alimentação e depois você falou do tesão e tudo mais, né, que a gente precisa ter esse tesão para voltar à vida com afinco e tal. Eu tenho cada vez mais atendido isso desde o começo da pandemia, eu diria mesmo desde o começo do governo Bolsonaro. É quase uma coincidência que eu não sei se é pelo viés de eu ser médico psiquiatra, mas eu tenho atendido muitos homens, adolescentes, mulheres, crianças com perturbação de hormônios, que você falou do tesão, eu pensei nisso. É cada vez mais comum pegar uma pessoa com depressão e você vai ver a testosterona do homem está lá embaixo, o estradiol da mulher também está lá embaixo, criança de 9 anos menstruando, as pessoas com umas doenças autoimunes aparecendo, que você fala, de onde está vindo isso? Por que com essa frequência? E eu tenho começado a pensar que isso tem a ver com um inimigo silencioso que faz parte dessa política do Bolsonaro de morte, de necropolítica, que são os agrotóxicos, e que causam perturbação na liberação dos hormônios, provocam depressão, provocam um achatamento do tesão, e pensando que isso é estrutural, que isso é uma política mesmo coletiva, de fazer a nossa população consumir produtos que vão acabar com o tesão, que vão acabar com o próprio humor, que vão fazê-las se adoecerem. E eu tenho constatado isso cada vez mais, por enquanto ainda é uma suspeita, não consigo encontrar artigos que venham mostrando isso, mas é muito evidente para quem está, né, para mim e para outras pessoas que trabalham na área, que a gente está ali recebendo as pessoas, falando, gente, o que aconteceu? Por que agora eu estou recebendo tantos homens com essas alterações, tantas crianças com essas alterações, tantas mulheres com essas alterações? E então, a política de morte desse governo, para além da mentira que a gente ouve aí das relações cotidianas e tudo mais, também está naquilo que a gente ingere no nosso corpo. Isso é muito grave, a gente não está falando sobre isso. Eu acho que a gente poderia falar sobre esse assunto na próxima semana. Eu acho Muito lindo bom. a gente falar, eu acho lindo a gente falar sobre agronegócio, porque a gente não pode esquecer que esse governo é o governo da bancada do boi, da bala e da Bíblia. E a gente tem aí, por exemplo, uma campanha da Rede Globo falando que o agronegócio é pop. Eu acho que tem questões muito legais que a gente podia discutir num próximo programa sobre Maravilha. a questão do agronegócio. Ótimo. O agro é necro. Exatamente, o agro é necro. O agro é tudo menos pop, viu, cara? E o agro está produzindo doença mental. Eu quero começar a falar isso. As pessoas estão ficando deprimidas, ficando impotentes, ficando arruinadas também pelo que elas estão se alimentando. Elas não estão se dando conta disso. E a gente não está falando o suficiente sobre isso. Maravilha, pessoal. Um grande abraço, ótima semana para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. E para você que está nos acompanhando, assine o sininho de notificação, curta a nossa página e compartilhe nossos conteúdos. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.